Olá, o Justiça em Questão de hoje fala sobre os 18 anos da Lei Antimanicomial, que define os direitos das pessoas em situação de sofrimento psíquico. Exemplo compartilhado, a metodologia APAC é apresentada aos governadores do Sul e do Sudeste do país. E o presidente do TJMG assina termo de compromisso para possibilitar a criação de mais unidades no Brasil. Quer levar uma bebida para um bar ou restaurante? Alguns estabelecimentos podem cobrar uma tarifa, a taxa de rolha. Entenda como crimes podem ser notificados. Confira também as principais decisões judiciais do Estado e a explicação de termos jurídicos para você conhecer seus direitos e deveres. Fique com a gente, nosso programa começa agora. O cliente pode até levar sua própria bebida para bares e restaurantes, mas geralmente tem que pagar uma tarifa, é a taxa de rolha. A repórter Silvana Monteiro explica como funciona essa cobrança e quais são os direitos do consumidor. Tomar a bebida preferida, comendo o prato mais gostoso, é algo que enche os olhos de quem gosta da harmonização de sabores. Mas nem sempre é possível unir o útil ao agradável. Tem gente que gosta da comida, mas se sente desfavorecido ao pedir um drink, um vinho, em um bar ou restaurante. Para essas pessoas, o seu César dá a liberdade de trazerem a bebida de casa para o bar dele, mas com a condição do pagamento de uma taxa. Eu cobro o valor da rolha, né, no caso, seria R$20, né, a bebida. Normalmente é vinho, né, que a pessoa às vezes tem um vinho que ela gostaria de estar tomando, e no estabelecimento não tem, e a gente não importa de estar deixando a pessoa estar usando, porque automaticamente ela, consumindo o vinho dela, vai consumir também produtos nossos, petisco, almoço, janta, alguma coisa desse tipo, né? A chamada taxa de rolha não é proibida e uma das principais justificativas é a continuidade na prestação de outros serviços agregados à liberdade de o consumidor carregar consigo a própria bebida. E nós não podemos esquecer que existem serviços que continuam sendo ofertados. Mesmo que eu estou levando uma garrafa de vinho, mas as taças, o garçom, a mesa, ou seja, o atendimento em si, ele continua sendo passivo de ser cobrado. As informações sobre cobrança e consumo devem ser claras, tanto para o prestador de serviço quanto para o cliente. Ninguém deve ser pego de surpresa. Como o preço não é tabelado, cada estabelecimento pode determinar um valor, desde que não seja abusivo. O dono do bar ou restaurante pode optar por proibir o consumo de produtos de fora, oferecendo ao consumidor apenas as opções da casa, e isso não caracteriza venda casada. O cliente também deve ter bom senso em levar aquilo que realmente não é oferecido naquele ambiente. A situação, nesse caso, é totalmente diferente dos cinemas. A decisão que houve nos tribunais superiores, considerando venda casada, quando o cinema obriga o consumidor a comprar a pipoca, o refrigerante lá naquele local, e só pode entrar com esse produto naquele local, é muito diferente, porque não tem nenhum serviço sendo prestado. Você já está assistindo aquele filme, não há nenhuma taça, não há nenhum atendimento sendo feito ali por garçons dentro do cinema. Ambos devem privilegiar o princípio da boa-fé. O cliente deve informar que está com uma bebida dele e o proprietário do bar ou restaurante deve esclarecer ao consumidor as regras da casa. Quando um crime é cometido, cabe à vítima formalizar um pedido para que os responsáveis sejam processados e condenados. Essa petição é chamada de queixa-crime e deve ser feita por um advogado ou defensor público. Além da queixa-crime, há outras formas de notificação de crimes. Entenda na entrevista. Desembargadora, qual é a diferença entre queixa-crime, notícia-crime e denúncia? Vamos começar pela notícia-crime. Sempre que acontece um fato delituoso, um crime, é necessário que se leve ao conhecimento da autoridade competente para que possa haver a investigação, chegar ao seu autor, enfim. Uma vez feita essa investigação apurada desse crime, o Ministério Público vai oferecer uma denúncia, que é o nome da petição em se tratando de ação penal pública incondicionada, que é de exclusividade do Ministério Público. Se a ação for privada, mediante representação, aí vai ser feita através de um advogado ou da Defensoria Pública, para que se possa, então, dar início à ação penal.
E na queixa-crime, existe a possibilidade do perdão? Sim, é bom deixar registrado somente nesses casos de queixa-crime, quando se trata de ação penal privada. Depois que depois de recebida a queixa pelo juiz, o ofendido pode perdoar o ofensor, mas é importante a gente deixar claro que tem que ter a anuência também do ofensor para que possa ter finalizada esse perdão. E a queixa-crime, ela pode ser rejeitada pelo juiz? Sim, o artigo 395 do Código de Processo Penal, ele elenca os 3 requisitos ali de possibilidade do juiz rejeitar essa queixa-crime. Entre eles tem lá ser a peça, né, inepta, faltar os pressupostos e as condições da ação e faltar também a possibilidade do exercício dessa ação. Então, está tudo elencado ali no artigo 395 do Código de Processo Penal. Ok, obrigada, desembargadora. No próximo bloco, o JQ fala sobre a transformação da justiça. Nossa equipe acompanhou a visita dos governadores dos estados das regiões Sul e Sudeste à APAC de Santa Luzia. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o Justiça em Questão, programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. As APACs são unidades que buscam humanizar o cumprimento das penas e promover a recuperação do condenado. Desde 2001, a metodologia recebe o incentivo e o apoio do TJ. Minas Gerais é o estado com mais unidades implantadas no Brasil. A metodologia foi apresentada aos governadores do Sul e do Sudeste que visitaram a APAC de Santa Luzia, a convite do governador Romeu Zema. Veja só. O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Nelson Messias de Moraes, apresentou à Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, a APAC de Santa Luzia, a um grupo de governadores das regiões Sul e Sudeste. Estiveram presentes João Dória, de São Paulo, Wilson Witzel, do Rio de Janeiro, Renato Casagrande, do Espírito Santo, Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul e Carlos Moisés, de Santa Catarina. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, também foi conhecer a unidade. Em janeiro, o governador mineiro já havia visitado a APAC de Itaúna. O procurador-geral de Justiça de Minas Gerais, Antônio Sérgio Toné, também acompanhou a visita. Na abertura, o presidente do TJ destacou a necessidade de reeducar o preso, permitindo o seu retorno à sociedade. Nós trabalhamos para que retorne melhor do que entraram no sistema. É por isso mesmo que nós temos o trabalho de dar a eles uma profissão. Temos o Sistema S dentro do modelo APAC. Damos a eles cursos profissionalizantes e eles têm laboraterapia, enfim. Eles têm ocupação o tempo todo e é um modelo absolutamente rígido. Dentro da unidade, inaugurada em 2006, os visitantes assistiram a um vídeo de apresentação sobre o método usado nas APACs. Na sequência, o diretor executivo da FEBAC, a Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados, Valdeci Ferreira, falou aos convidados sobre a importância de o poder público e a sociedade acreditarem e investirem nesse trabalho de recuperação. Hoje se fala muito de segurança pública e é um discurso que tem ganhado cada vez mais espaço, sobretudo na mídia, mas não há falar de segurança pública se nós não investirmos maciçamente na recuperação daqueles e daquelas que cumprem pena nas nossas prisões. Essa foi a primeira vez que um grupo de governadores visitou uma unidade da APAC. Importante porque o sistema prisional hoje é um problema para todo mundo no Brasil, para todos os governantes, para a sociedade brasileira, e ter uma metodologia que possa ajudar a encontrar um caminho, uma solução que de fato ressocialize é fundamental. A proposta de matar o criminoso e salvar o homem nasceu na década de 1970 com o advogado Mário Ottoboni, em São José dos Campos, no interior paulista. O governador de São Paulo falou, após a visita em 16 de março, sobre a possibilidade de difundir o modelo APAC no estado onde ele surgiu. Nós vamos avaliar. Aproveitando essa visita, eu vou recomendar ao nosso secretário do Sistema Penitenciário para que faça, o Coronel Nivaldo, para que faça uma visita aqui a Santa Luzia, a esta APAC onde nós estamos, para conhecer mais detalhes do funcionamento neste momento. A metodologia ela é interessante de fato, evidentemente que as circunstâncias
do sistema prisional de São Paulo é diferente do sistema prisional de Minas, mas ela é interessante e ela será avaliada sim. Atualmente, as APACs estão presentes em vários países, entre eles Chile e Alemanha. As unidades atendem mais de 400 mil recuperandos e esse número promete aumentar. Já estamos com uma primeira unidade em processo de implantação recente, cerca de 2 meses, aí, sendo iniciado um processo de implantação de uma APAC em Porto Alegre, outras 2 em processo de implantação em Pelotas e em Canoas, e mapeando outras regiões onde vamos fazer as reuniões com as comunidades para que justamente se sensibilizem, né, todas as forças vivas da sociedade, de outros poderes também, e todos conjuntamente consigamos implementar uma forma de cumprimento de pena que ajuda a ressocializar, reintegrar os apenados à sociedade. Os recuperandos fizeram uma apresentação artística para as autoridades que assinaram o livro de visitas. O presidente do Tribunal Mineiro destacou ainda os benefícios que o método pode oferecer. Porque além do caráter ressocializador, há aí também o caráter econômico, que o recuperando ele custa 1/3 do recuperando ou do que cumpre pena no método tradicional. E mais fundamental ainda é dizer que o índice de reincidência no sistema APAC ele é infinitamente menor do que no sistema convencional. Chega no máximo a 15%, enquanto no convencional gira em torno de 75% a 80%. Experiências de sucesso na Justiça Mineira serão expandidas para todo o país. O TJ de Minas Gerais assinou termos de cooperação com o Conselho Nacional de Justiça para o aproveitamento em âmbito nacional de 2 projetos que são referência no estado. As 2 práticas bem-sucedidas em Minas Gerais, foco de interesse do CNJ para a expansão em todo o país, são na área de execução penal. Um dos acordos firmados tem como objetivo multiplicar pelo Brasil um modelo diferenciado de prisão, adotado como política de humanização de cumprimento de pena pelo TJMG. A APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, já possui quase 40 unidades em Minas Gerais, consideradas modelo para o país e para o mundo. O trabalho baseia-se na valorização do indivíduo e na busca por sua reintegração na sociedade. Quem cumpre pena cuida do ambiente como um todo e da própria segurança, trabalha, estuda e participa de atividades interdisciplinares. Ainda na área criminal, o Conselho Nacional de Justiça quer expandir uma ferramenta de gestão digital utilizada no TJMG. O CEEU, Sistema Eletrônico de Execução Unificado, controla automaticamente os prazos e a concessão de benefícios para quem está cumprindo pena, melhorando a gestão da execução penal. O Tribunal Mineiro assinou o termo concedendo ao CNJ os direitos autorais de todo o material instrucional que compõe a comunidade virtual de prática e de aprendizagem do sistema, o que facilitará que a plataforma seja adotada por outros tribunais. O ministro Dias Toffoli, presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, destacou o reconhecimento da experiência do Tribunal Mineiro em ambos os projetos, o que motivou a assinatura dos termos de cooperação. Minas Gerais é um exemplo para todo o país no que diz respeito à execução da pena. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a magistratura mineira, os desembargadores, os juízes e os servidores estão de parabéns. Nós reconhecemos neste projeto uma excelência que nós vamos agora, com a ajuda do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, levar a todo o país. O presidente do TJMG, desembargador Nelson Messias de Moraes, ressaltou o comprometimento do Judiciário Mineiro e de seus servidores em difundir essas iniciativas. Hoje nós temos aqui um modelo eficiente, já com 3.500 reeducandos e com o propósito de ampliar ainda mais no nosso estado e agora com a assinatura desse termo de cooperação com o presidente do CNJ, colaborarmos com outros estados que queiram implantar esse sistema. No que concerne ao CEEU, nós já estamos dando a nossa colaboração ao CNJ, os nossos magistrados e servidores têm viajado para vários estados do país para contribuir na implantação do sistema de execução penal unificado. Cá entre nós, nem sempre é fácil compreender a linguagem jurídica, não é mesmo?
Aqui no Justiça em Questão, o quadro ABC do Judiciário ajuda você a decifrar termos e expressões usadas no universo do direito. Nesta edição, conheça o significado da palavra comarca. Comarca eu sei que é negócio de terreno, negócio, né? Não? Como é que é? Comarca é um órgão que atende em determinada cidade, comarca judicial, né? Comarca, se eu não me engano, né, é o fórum onde ficam os vereadores, né, e tal, dos municípios. Comarca de Montes Claros, BH. A comarca corresponde ao território em que o juiz de primeiro grau irá exercer a sua jurisdição. Ela pode abranger um ou mais municípios, dependendo do número de habitantes e de eleitores, do movimento forense e da extensão territorial dos municípios do estado, entre outros aspectos. Cada comarca, portanto, pode contar com vários juízes ou apenas um, que terá, no caso, todas as competências destinadas ao órgão de primeiro grau. A luta antimanicomial e os avanços da política de saúde mental no Brasil são tema do terceiro bloco do Justiça em Questão. Fique com a gente, voltamos já. Você está assistindo ao Justiça em Questão. Veja agora as decisões que ganharam destaque no Judiciário de Minas Gerais. O município de Faria Lemos, na zona da Mata Mineira, foi condenado a indenizar em mais de R$45 mil uma empresa de transporte de combustível, que teve um de seus caminhões danificados ao cair num córrego. O veículo atravessava uma ponte de madeira na zona rural da cidade, quando uma das vigas quebrou. Por isso, a ponte cedeu e o caminhão tombou completamente. O proprietário do caminhão argumentou que não havia sinalização sobre limites de peso ou tamanho do veículo no local. Alegou ainda que aquela era a única opção de acesso ao destino final. A 19ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais considerou que o município tinha a obrigação de garantir o trânsito seguro na área, informando por meio de sinalização que o trecho não se destinava ao tráfego de veículos de carga. Em Lagoa Santa, 2 adolescentes deverão ficar internados por tempo indeterminado até o limite de 3 anos. Segundo a denúncia, durante uma disputa de território entre traficantes de drogas, os adolescentes atiraram em 3 mulheres. 2 faleceram e uma sobreviveu aos ataques. O juiz Carlos Alexandre Romano Carvalho afirmou que havia provas suficientes do envolvimento dos 2 nos eventos. Pela decisão, a cada 6 meses, a Justiça vai avaliar se ainda é necessário manter a internação ou se é possível substituir a medida socioeducativa por outra menos grave. A finalidade é reeducar os jovens e romper sua ligação com criminosos. A BH Trans, empresa de transportes e trânsito de Belo Horizonte, deve vistoriar 48 ônibus adquiridos por 5 empresas responsáveis pelo transporte público da capital. Os veículos foram comprados antes da BH Trans notificar as concessionárias sobre alterações nas especificações obrigatórias para os carros. As empresas alegaram que teriam prejuízo se tivessem de adaptar os veículos mais uma vez e defenderam que cumpriram as condições exigidas anteriormente. O juiz Maurício Leitão Linhares, em cooperação na primeira vara de feitos da Fazenda Pública Municipal de Belo Horizonte, acatou o pedido das companhias e determinou que a inspeção ocorra. Como se trata de liminar, a decisão pode ser revista pelo próprio magistrado ou por instância superior. Durante muitos anos, profissionais da saúde mental buscaram alternativas para o tratamento de pessoas em sofrimento psíquico. No dia 6 de abril de 2001, foi promulgada a Lei 10.216, que estabelece a responsabilidade do Estado no desenvolvimento da política de saúde mental. A legislação, que completa 18 anos nesse final de semana, é considerada um marco na luta antimanicomial. Entenda quais foram os avanços nesse período. Este, nos apresentando a casa, é o Antônio, Toninho, como prefere ser chamado. Tem 78 anos e uma memória daquelas. Se lembra bem da época em que saiu de Formiga, interior de Minas Gerais, rumo a Belo Horizonte, ainda com pouca idade. 18 eu vim para cá. Trabalhei como ciclista da Casa Mariava, trabalhei como despachante de filme na Unite, Artes Brasil, companhia americana, Unite.
Trabalhei de garçom na rua Curitiba, com tamanhos. Garçom, trabalhei de garçom. Trabalhei nas casas pernambucanas, na Afonso Pena, ali na Carijós, Curitiba com Afonso Pena. Trabalhei ali, de vendedor. E isso até que idade? Até adoecer, né? Venci com 33 anos. Aí vieram os anos em que ele se separou dos discos de Ângela Maria, que tanto gosta. Um período que ele preferia apagar. Fui internado de Santa Clara. Do Santa Clara eu fui para o Sol de Luz, fiquei 33 anos no Sol de Luz. Hoje ele mora em uma residência terapêutica, mas antes viveu todo o pesadelo de uma internação em um manicômio. Comida muito ruim. Quando reclamavam, disse que não é hotel 5 estrelas, que vai para o hotel 5 estrelas se quiser comer bem. Era desse assim? Jeito, desse jeito. O arroz você jogava na parede e pregava, você colava. Arroz, feijão cheio de pedra, dobradinha cheio de cabelo. Situação que se repetia nas instituições, como mostra o documentário do cineasta Elvésio Raton. Lá vem a boiada do pessoal, arroz cru e feijão sem sal, e mais atrás vem o macarrão, parece cola de colar balão. E mais atrás vem a sobremesa, banana podre em cima da mesa, e mais atrás vem as funcionárias, que são as putas mais ordinárias. Nos anos 1970, quando o Antônio foi internado, o modelo de assistência psiquiátrica vigente era o do isolamento, que já era combatido por profissionais da saúde. Porque já havia um movimento da reforma psiquiátrica há 20 anos, né? Então, durante 20 anos, antes da Lei 10.216, havia todo um movimento no sentido de mudar as condições de tratamento das pessoas que estavam numa situação de sofrimento psíquico. A segregação dos doentes durou até meados dos anos 1980, quando vieram os primeiros passos em direção a uma mudança com a Lei Carlão. O passado de negligência foi levado aos palcos e retratado em filmes. Entre eles, Bicho de Sete Cabeças, de 2001, mesma época em que foi sancionada a Lei 10.216, que determinou a criação das residências terapêuticas. A primeira residência terapêutica de Belo Horizonte foi inaugurada no ano de 2001, aqui no bairro Concórdia. São 18 anos de existência, que também correspondem ao tempo de vigência da lei antimanicomial. Durante esses anos, se consolidou a proposta de trocar o isolamento pelo acolhimento desses pacientes. As residências terapêuticas são lugares onde nós ampliamos os direitos humanos. Eu acho que é onde a gente leva a fundo o direito humano de um sujeito, né? Nós tiramos ele literalmente do lixo, né, para colocá-los no lugar onde é uma casa, né? Eles são lá tratados como pessoas e não como animais, como eu disse, como cidadãos de segunda categoria. Atualmente são 33 casas na capital mineira. Nelas, a rotina dos moradores não impõe tratamentos estressantes. As capacidades e necessidades são avaliadas e as atividades terapêuticas que melhor se enquadram em cada caso são executadas em unidades voltadas especificamente para esse tipo de atendimento. Eu faço banho na mão e passo linha de outra cor assim, sabe? Na rede básica de saúde de Belo Horizonte, né, nós temos a porta de entrada, que são as unidades básicas de saúde ou centros de saúde, onde essa pessoa vai ser avaliada e vai ver o grau de sofrimento mental que ela está, né? Pode ser um quadro mais leve, moderado, até um quadro mais grave. Se houver uma crise, né, os CERSANs, né, que são Centros de Referência de Saúde Mental, que existem para tratamento de sofrimento mental, álcool e drogas e CERSANs da infância e adolescência, eles são utilizados para tratamento de crises, né, para internações, né, o que a gente chama de hospitalidade noturna, passar alguns dias e algumas noites lá, né, de forma voluntária ou mesmo involuntária. Então nós oferecemos todo tipo de tratamento que tem na rede de atenção psicossocial preconizada pelo Ministério da Saúde. Esse tratamento vai ser sempre um tratamento que eu disse, territorializado, humanizado
e de preferência com a participação dos familiares, com um projeto terapêutico singularizado, para cada um ter o seu próprio tratamento e não essa pessoa ser contada como números. Com a experiência de quem atua há tempos junto a pacientes autores de atos infracionais, a psicóloga afirma que dar a essas pessoas a chance de se expressar pode ser a chave para o retorno ao convívio social. Elas têm seus recursos e, o mais importante, elas portam um saber sobre como tratar o seu sofrimento, como se arranjar na relação com o outro. Porque como que uma pessoa em condição de segregação pode demonstrar que tem condição de integração social? Foi graças a essa oportunidade que Toninho encontrou aquilo de que sentia falta. Liberdade, né? Liberdade, eu era muito preso. O Justiça em Questão também está na internet. O conteúdo desta e de outras edições pode ser acessado no portal do Tribunal de Justiça. Clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão. Ou visite o nosso canal no YouTube. Comente, proponha temas, participe do programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.